Olá, pessoal. Boa tarde. Vamos chegando. Olá. Olá, boa tarde a todo mundo que está chegando. Vocês estão me ouvindo bem? Dá para me ouvir bem? Olá, sejam todos bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde, todo mundo bem-vindo. Obrigada, Aline. Tá me ouvindo, né? Estão me ouvindo bem. Que bom. Bem-vindos. Boa tarde. Pessoal, eu vou dar aqui a orientação à Rosa para ela entrar na live da gente, tá? Só um momentinho. Vou só orientar ela aqui, só um momento. Olá, pessoal, todo mundo bem-vindo. A Rosa já tá entrando aqui no Instagram, tá aqui falando comigo. Bem-vindo todos, boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está chegando aqui com a gente. Oi, Rosa, vou aqui. Bem-vinda, Rosa. Ela. Oi, Rosa. Boa tarde. Oi, agora sim, né? É... Agora sim. Oi, Rosa. Tudo Seja bem? bem-vinda, Rosa. Tudo bem? Obrigada. Obrigada pelo convite, Tatiane. E eu agradeço imensamente, né, o aceite do convite. Esse nosso grupo é um grupo de estudos ligado à Universidade Oi, Tiradentes, curso de Rosa. psicologia. Tá. E a gente está assim, imensamente feliz com a sua presença hoje aqui com a gente. Hum. O pessoal fez uma enquete, né? O pessoal do grupo é um grupo que os alunos eles são protagonistas, né? Eles
planejam uma série de atividades, uma série enfim, encontros. E tem sido uma experiência muito gratificante para todo mundo esse grupo. E com esse momento de pandemia e de isolamento, quarentena, o grupo não podia se encontrar presencialmente. Então eles começaram a fazer encontros virtuais e começaram a ter a ideia de fazer lives, né, com psicodramatistas, com pessoas queridas. E é tá dando ótimo. super certo. Isso está sendo... Então eles fizeram a enquete. Isso está sendo... Até tem uma coisa muito... Bem, teve um... Ouvindo? Oi. Rosa, travou. É só vocês estão conseguindo... Está travando para vocês ou é para mim? Dá esse feedback, pessoal. De novo, então, tá? Voltou. Voltou, Voltou. Voltou eu também? Eu voltei também? Voltou. Tá me ouvindo? Tá. Eu estava falando que... Porque a gente está em contato. Ouviu, não? Não deu para ouvir. Tá travando. Não, travou. Tá travando. Quer que eu tento fazer pelo... Quer que eu tento fazer pelo Zoom? Ou você faz pelo Zoom? Ou não? Rosa, eu não tenho o Zoom. Teria que todo mundo mudar para o Zoom. E aí, você quer criar uma reunião no Zoom? E a gente coloca na bio o link? Pode até ser, mas eu quero... É que eu tô também, para ajudar, eu tô na minha casa de tu. Deixa eu ver se aqui tem Zoom, mas eu acho que tem, porque eu já dei aula aqui. Espera um pouquinho só. Tem o Zoom aqui. Deixa eu ver se eu consigo ingressar em uma reunião. Não. Primeiro ele vai me pedir login. Espera um pouquinho só. Será que é o Instagram? Mas vocês têm usado o Instagram, né? Sim. Deve ser internet. Tá. A minha é boa aqui, viu? Rosa, tá melhor. Quer tentar agora? Vamos tentar agora. Tá Vamos bem. lá. Porque a gente tem que toda hora fazer isso. Tá bom. Tá, você ia falando sobre para os professores, né, esse recurso. Que também é gostoso, porque eu já dei Sim. umas 3 aulas, então eu vejo os alunos me escrevem. Então, a impressão é que a gente está isolado, mas mais junto. Sim. Né? Então, muito obrigada pelo convite, Tatiana, porque você também ajuda no meu isolamento um pouco. A gente que agradece, Rosa. Deixa eu apresentar a Rosa, para a gente poder começar a bater papo, Rosa, com aquelas perguntas da enquete, né? O pessoal respondeu a enquete, a gente disponibilizou o vídeo para a turma, né, para o grupo. E o grupo assistiu ao vídeo e fizeram perguntas a partir da aula sobre o psicodrama bipessoal online, né? E a gente tem aqui com a gente hoje psicodramatistas, alunos de psicologia, alunos de psicodrama. Então a gente tem muita gente aqui, né? Tanto estudantes como pessoas já formadas, psicólogos. Enfim, sejam todos bem-vindos, pessoal. É um grande prazer aqui, Eduardo falando, um grande prazer receber Rosa no GESPOM, que é o Grupo de Espontaneidade e Criatividade. Bonito nome. Eu fiquei procurando o que era GESPOM. Legal, muito bonito. Ok, Rosa é psicóloga desde 74 pela PUC São Paulo. É psicanalista desde 83 pelo Instituto Sete Sapiense em São Paulo. Professora supervisora e psicodramatista pela SOPSP,
que é a Sociedade de Psicodrama de São Paulo, e pelo Instituto Moreno de São Paulo, autora dos livros Psicodrama Bipessoal, Sua Técnica, Seu Cliente, Seu Terapeuta, Ágora São Paulo 92, Sobrevivência Emocional, As Feridas da Infância Revividas no Drama Adulto, também Ágora 98, Palavras de Jacó Levi Moreno, Vocabulário de Citações de Sociatria, Psicodrama, Psicoterapia de Grupo e Sociometria, Ágora 2002, Vida e Clínica de uma Psicoterapeuta, que é o livro mais recente, né, Rosa? Sim. De 2018. Ok. Bem-vinda, Rosa. Obrigada. Vamos então começar aqui com as perguntas, né? Com o nosso bate-papo em relação a esse momento e a psicologia online. Eu tenho uma pergunta também, se der tempo, depois eu faço. Tá, eu vou tentar ser bem objetiva e responder assim um pouquinho na lata. Eu não consigo ver a pessoa que fez a pergunta, né, Tatiane? Porque eu gostaria tanto de ver um pouquinho os alunos quando der, se der. Hoje não dá porque a gente está pelo Instagram. Tá, Então, esse modelo de... Tá bom, tá bom. Esse modelo de live fica a gente conversando e o pessoal vai se comunicando aqui pelo chat, né? A gente está vendo. Fala que eu mandei um beijo para todo mundo e que eu adoraria ver as carinhas. Da próxima vez a gente faz por Zoom. Porque daí eu vejo. Tá todo mundo te ouvindo. Tá todo mundo te ouvindo e te vendo também. Você pode falar. Tá bom. Você consegue ver o chat? As pessoas escrevendo? Eu vejo. Obrigada. Muito obrigada. Depois eu vejo devagar. Isso aí. Tá. Então vamos lá, Tatiana. Vamos ver se eu consigo responder as perguntas. Bom, então a primeira pergunta que a gente encontrou aqui na enquete é como é o psicodrama bipessoal online com crianças, né? Algumas pessoas querendo saber como é que é esse manejo, né, no psicodrama bipessoal com criança online. Na verdade, ele não tem surpresa no psicodrama bipessoal com criança, porque praticamente a ludoterapia é o psicodrama. A criança é natural no psicodrama, ela já brinca sozinha. O online é que é o problema, principalmente com as crianças mais agitadas, que não param no lugar. Eu não trabalho com criança, mas a minha melhor amiga é uma psicanalista de criança e uma grande psicodramatista, porque ela tem a brincadeira nela. E outro dia nós estamos conversando e ela falou que 1/3 da clínica veio para online. E que as crianças mais agitadas, ela está trabalhando eventualmente através da mãe, junto com a mãe. Então, a mãe acompanha a brincadeira, mas é sempre um pouco mais limitado, porque a criança está na frente da mãe, né? E muitas coisas o próprio terapeuta não pode apontar. Por exemplo, uma criança, ela brinca com uma boneca e bate na boneca. Então, provavelmente, se fosse o terapeuta, começaria a explorar quem é que está batendo, né? Se a mãe está na frente, é provável que a criança não tenha esse canal para expor a agressividade dela. Então, é meio limitado com algumas crianças. Agora, outro dia eu li um trabalho com autismo online com criança. E é através da mãe. Com as brincadeiras, a mãe junto e a terapeuta dando os manejos da criança brincando. Eu vi a criança brincando e a terapeuta interagindo, né? Sim. Eu acho que tem limitações, principalmente para as crianças hiperativas que não têm foco, porque o nosso maior problema agora aqui é manter o foco, manter o aquecimento, né? Sim. Agora, ela me diz uma coisa muito linda, que as crianças, nas primeiras sessões, as que vão online, adoram mostrar a casa para a terapeuta. Adoram entrar no quarto, aqui que eu durmo, aqui que está. Ó minha bonequinha que eu falei. Então, elas gostam muito de mostrar, né, o que elas têm em casa. Então, que para algumas crianças tem sido uma coisa legal, né? Mas que realmente tem uma boa parte, ela falou que 2/3 não vieram, porque a maior parte dos problemas vem da escola e tem a ver com concentração, com atenção, etc. Sim. Essa coisa de mostrar a casa, eu lembrei da aula, quando você fala do contexto online que tem essa intimidade maior, né? Que a pessoa está ali na casa, no espaço dela, com as coisas dela, né? E que aí gera essa intimidade maior. E que é legal, quando a gente começa a ir para esse contexto, fazer que nem as crianças um pouquinho, mostrar algum objeto que me represente aqui. Então, em vez de falar para o cliente onde você está, fala assim, pega uma coisa que é tua aqui, que pode falar de você, né? Então, estou pensando aqui, eu acabei de chegar à minha casa de tu. Então, se eu mostrasse alguma coisa, talvez eu mostrasse uma foto dos meus netinhos, os mais velhos. E que eu, quando venho nessa casa, sou avó.
Eu dificilmente Sim. sou a Rosa Cooker que vocês conhecem, né? E que eu tenho todo um outro lado, né? De ter 3 filhos, 8 netos, cachorrinho. Então, é muito legal se, de repente, quando a gente está online, o cliente está no quarto dele, por exemplo, e a gente pede para ele, Sim. pega alguma coisa que fala de você de um jeito diferente, né? Que pode me Sim. trazer um lado novo, e pronto. E entrar no ambiente Esse ambiente mais íntimo, mais né? íntimo, né? Que a gente pode explorar, que dá para a gente trabalhar, né? Lógico, com Sim. adaptações. Né? Sim, Rosa. Perfeito. Bom, a outra pergunta que fizeram aqui, pessoal, se vocês quiserem também fazer pergunta pelo chat, Isso, podem fazer, que a gente vai acompanhando. Eu estou aqui trazendo as perguntas da enquete como aquecimento, né? E aí, a partir da fala da Rosa, podem ir surgindo outras perguntas, outras curiosidades, comentários e a gente vai aqui lendo, acompanhando com vocês. Uma segunda questão que trouxeram, Rosa, é como é que é feito o contrato, então. que é algo que você também fala, né? O contrato online no Na atendimento. verdade, eu acho que, se vocês virem no meu livro Vida e Clínica, tem um artigo que chama Passos para uma Dramatização Bem-Sucedida. E lá eu dou o modelo do contrato, o modelo de anamnese, mas o que eu falo para os meus alunos é assim, pega o meu contrato, que serve para a Rosa Cooker, e reescreve em cima o que é bom para você. Sim. Então, a gente precisa ter um contrato que é confortável. Eu, por exemplo, não consigo cobrar quando tem uma desgraça na vida do cliente. Se o cliente faltou porque alguém está muito doente, Sim. porque ele não está bem, se ele me liga para dizer, Rosa, eu estou com febre. Eu mesma, às vezes, fico com febre e falo assim, dá para a gente repor? Então, eu tenho uma coisa muito clara e eu não gostei quando os terapeutas me cobraram quando aconteciam coisas ruins na minha vida. Por exemplo, mãe que morreu, pai que morreu, eu não ia e cobrava. Então, eu até sei que a gente até pode, porque o horário estava à disposição, mas numa Sim. terapia relacional, por que não ser mais flexível com essa situação? Então, para mim, o meu contrato ele serve para mim. Se o cliente me liga e me avisa, eu tento encaixar. Os meus clientes às vezes trocam para que o outro caiba, enfim. Muito pouco as pessoas fazem isso. Eu não sei, ninguém abusa muito de mim. Não sei se é porque eu sou mais velho, ou porque eu sou mais autoridade, mas realmente eu não acho que os clientes querem nos perturbar. Eu acho que eles querem ter segurança de que, enfim, a gente está junto, né? Sim. Então, o que eu falo é assim, online é a mesma coisa, gente. Tem que fazer entrevista, tem que deixar o cliente te conhecer, tem que você ser palpável para ele e fazer um acordo que é bom para ele. Eu tenho tido muitas perguntas de contrato de falta online. Então, e comigo, assim, já aconteceu também, não de falta, mas do cliente esquecer, né? Porque o que acontece? Nós estamos nos dias muito iguais. Ontem eu tive um compromisso à noite, e para mim era quarta-feira, não era quinta. Estava muito igual na minha cabeça, né? Então, uma vez o cliente esqueceu, tudo bem, a gente deu uma. Mas se eu começo a ver que isso é constante, primeiro eu vou apontar para ele e vou dizer para ele que para mim não é bom que isso aconteça, né? Que o meu tempo conta e que se ele esqueceu, isso é um evento dele que ele vai ter que assumir. Eu cobrei, eu acho que uma pessoa apenas que não deu para, porque eu vi que já era uma coisa que estava ficando como uma atuação no contrato. Nunca Sim. mais ele esqueceu. Né? Então, é Sim. interessante, às vezes o contrato protege a gente e protege o cliente. Né? Sim. Então, a única coisa que eu acho é que cada um tem que fazer o seu e tem que experimentar para ver se está confortável. Né? Tem gente que vai dizer, eu cobro de qualquer jeito. Tudo bem, seja você. Para mim, uma vez eu fiz análise e eu estava na maternidade, eu fazia 3 vezes por semana e o analista cobrou quando eu estava na maternidade. Foi uma das razões que eu parei a análise. Então, é interessante, isso foi muito. Para mim, essa pessoa não estava comigo, entendeu? Sim. Então, eu acho que Sim. cada um tem que ver o que é bom para si, né? Mas faça o contrato, sim, sem dúvida, e cumpra o contrato. Tá? Sim, Rosa. Sim. Teve uma pergunta aqui no chat que foi sobre a questão de casos graves. Então, Quais são os casos que não dá para atender online? Foi a pergunta que fizeram. eu não sou uma especialista, gente. Faz 2 meses que eu estou mergulhada. Eu já atendo online faz uns 2 anos, mas eu tinha 2 clientes, um em Londres, um em Miami, que já estavam comigo e são pessoas com diagnóstico neurótico normal.
como a gente, normóticos, né? Como a gente diz. Agora, eu atendo 2 pessoas agora que estavam no consultório e que tem um quadro mais complicado, que me deixou preocupada no começo. Um é um moço extremamente ansioso, que ficou muito fóbico, não saía de casa e não fazia barba. Quer dizer, ele nem tomou banho nos primeiros dias, ele ficou como imobilizado. E aí o que eu fiz? Eu peguei a sessão de 50 minutos, dividi, eu vi ele 2 vezes, na primeira semana eu vi 3 vezes, a terceira foi por conta. Então, eu marquei presença com ele. Eu marquei a nossa relação como uma relação continente que ia ficar tudo bem. Ele tem família, eu acho que até aí em Sergipe. Não, é Maceió, desculpa. Então, ele precisava ir para a família dele, porque senão ele fica muito isolado. Mas ele estava tão imobilizado, então eu fiz todo um relacionamento mais presente e de apoio ao ego, para que ele conseguisse pegar um avião, ir para a família e passar essa quarentena lá. Ele está muito bem. Isso foi nas 2 primeiras semanas. Ele está ótimo. Ele está trabalhando online, ele está fazendo sessões legais, fundas, boas, né? Está aliviado. Então, mas foram. E a outra paciente que eu achei, enfim, todos os quadros que têm uma estrutura beirando a psicose. Eu tenho uma paciente com uma estrutura mais paranoide. Então, ela diz, e essa coisa de eu ficar com o rosto perto dela, em cima dela, assim como nós estamos, é persecutório, ela é ruim para ela. Sim. Então, ela ficou Sim. 3 sessões, a gente falava por telefone. Depois Sim. eu ajudei. E outra coisa, ela tinha medo da tal gravação, porque eu tenho uma sala num aplicativo chamado Whereby. O dia que eu pago essa sala, ela me custa $9 e eu posso atender até 12 pessoas. Eu não tenho grupos nem de supervisão maiores do que isso, meus grupos são menorzinhos. Sim. Mas a hora que ela foi baixar o aplicativo e diz assim, permite gravação, aí ela ficou super perseguida, porque ela tem uma separação conflituosa com o ex-marido e que o marido podia. Então é interessante, a ideação paranoide dela aumentou. Mas isso já faz 1 mês e meio, eu fui devagarzinho, entendendo. Depois eu falei para ela, eu mostrei para ela o Zoom, por exemplo. Ela saiu do meu aplicativo, nós fomos para um outro, e ela marca o Zoom. Eu ensinei ela. Sim. Ela marca o Zoom, então ela tem controle. Essa coisa daqui, eu aprendi que a gente pode pôr a câmera mais longe e mais perto. Ó, eu posso ir um pouco de lado, Tatiana. Então eu posso me virar, eu não preciso ficar olhando para ela o tempo todo. Então, nós fizemos vários arranjos. Ela mesma, ela deixa um pouco assim, ela fica mais confortável. Sim. E passou. Faz umas 4 semanas, faz 1 mês quase, né? Que a gente está trabalhando e ela, tudo bem, ela tá tranquila. Sim. Mas eu, sem dúvida, essa moça, logo que voltar a abrir a quarentena, eu vou fazer 70 anos. Eu acho que eu vou ser o último grupo que vai poder voltar para o consultório. O que eu vou fazer com essa moça? Eu vou fazer ela vir na minha casa, do meu apartamento. Eu tenho sala para atendê-la, porque ela precisa de mim. Ela precisa da pessoa física, do olhar. Ela sempre fala, teu olhar é bom para mim, teu olhar é bom para mim. Então, eu não tenho uma grande experiência, mas eu acho que casos graves é bem mais complicado. Em casos graves, com ela também, eu dividi a sessão, porque às vezes a sessão de 50, 60 minutos é muito aqui. Porque nós temos que ficar muito concentrados. Também dividi a sessão e vi ela em sessões menores mais vezes na semana. Sim. E é tudo que eu sei. É tudo que eu ainda sei disso, entendeu? Tenho uma experiência para te dizer, nunca atenda um psicótico. Eu acho que depende do caso, depende de como ele está, depende de quanto você consegue segurá-lo. Eu acho que esses 2 estão indo. Sim. Né? Sim. Sim, Rosa. É um espaço novo, né, para muita gente. Muita gente está explorando mais esse espaço agora, então a gente está aprendendo muito nesse momento, né? E a gente também não sabe, eu acho que não tem nenhum profissional com experiência acumulada para dizer não atenda um psicótico, não faça isso. Não tem. Vamos experimentando. Acontece que eu li uma coisa tão bonita, Tatiane, que o vínculo não está aqui, não está nem pessoalmente, o vínculo está dentro de você. Até antes de eu chegar nessa live, você já tinha a Rosa Cooker aí dentro. Você fecha os olhos, você vê a Rosa, você vê o livro. Sim. Então, nós somos como, sabe, em psicanálise eles falam constância do objeto. Então, se você tem uma relação boa, ela está introjetada. Né? Sim. É lógico que pode balançar essa percepção, principalmente quando a pessoa tem ruídos psicóticos. Né? Mas eu acho que então é marcar mais,
com essa moça que tinha medo da gravação, foi bem legal. Eu dei o controle para ela. Ela liga, ela marca a sessão, ela não grava, ela percebeu, eu mandei artigos, enfim. Tive que trabalhar isso para ela poder estar. Mas está bem. Sim. É curioso você falar isso porque eu atendo uma pessoa que quando a gente passou, ele iniciou atendimento presencial, mas quando a gente passou para a modalidade online, eu mandei o link para a pessoa, ela baixou o aplicativo, criou outro link que foi o Whereby também. Foi o Whereby também, Ela só que tem uma queria ter o versão. controle um pouquinho. Só que tem uma versão gratuita. Aí, ao invés de ela entrar no link que eu mandei para ela criou outro e nós entramos no link que ela criou. Tá ótimo. Assim né? também tá bom, Tatiana. Eu não preciso ter controle de tudo. Eu aguento não ter. Né? Pois é, Rosa, vamos seguir aqui. Tem alguns comentários aqui no chat, né? Algumas pessoas comentando sobre algumas pontuações, né? Em relação a limites. Hilgen, colega, né? Psicodramatista, psicólogo, falando, tive grandes dificuldades em estabelecer alguns limites com a paciente com diagnóstico, que é um processo muito desafiador. Outra pessoa falando sobre a questão de se posicionar, né? E Como? aí tem a ver a questão de se posicionar em relação ao contrato, né? Em relação ao compromisso, ao vínculo. Acho que foi isso que a Aline está comentando aqui. Aline, é isso? Mariana comentando sobre uma nova resolução após a pandemia. Muitos comentários aqui, está suscitando muitas reflexões aqui nas pessoas. Você sabe, né? Tatiana, o mais legal quando alguém faz uma pergunta, às vezes de algum caso, por exemplo, do contrato, é dar um exemplo de um caso difícil, porque cada caso é um caso, entendeu? Então, se alguém tiver mais dificuldade, ou está com dificuldade de limites, ou com um paciente psicótico, escreve um trechinho só do caso e fala para você e você me conta como é que é, para mim ter uma ideia qual a dificuldade, tá bom? Certo. Ok, pessoal, se tiver vocês colocam aqui, né? Um trechinho para a Rosa ter noção do que vocês estão, né, colocando. Uma outra pergunta, Rosa. Como é que fica o aquecimento e a dramatização no psicodrama bipessoal online? Acho que travou. Online. Bom, vocês viram tá normal, né? Deu uma travadinha, mas já voltou. Vocês viram a minha aula, os meus palcos. Na verdade, eu gosto muito. Agora que eu ganhei um pouco de liberdade, Tatiana, eu estou menos presa. Eu já levanto, eu me alongo, eu já estou me mexendo. E eu faço isso com o cliente, às vezes no meio da sessão, por exemplo. A gente chegou a saber o que ele quer trabalhar. Antes de montar ceninho, de fazer um psicodrama interno ou qualquer coisa, eu falo, dá uma levantada, anda um pouquinho na tua sala. Outro dia eu estava atendendo uma moça que tinha uma porta, eu falei, encosta no batente, se espicha bem. E eu levanto também, Tatiana, porque o que eu percebi é que a gente também fica muito preso aqui no instrumento, como se a gente não pudesse sair dele. Por que eu não posso sair? Por que eu não posso levantar, virar de lado, né? Então, é interessante trazer o corpo junto e mexer o corpo. Toda vez que eu falo para o cliente fazer isso, eu faço comigo. Toda vez, porque eu quero o meu corpo inteiro para mim estar inteira, né? Agora, a dramatização é aquela história. A dramatização tem milhões de possibilidades, né? Então, eu tenho aquele sistema de falar, o que você quer trabalhar hoje? Uma paciente minha essa semana começou a falar da filha, que ela teve um diálogo com a filha. Na verdade, nós tínhamos escrito uma carta, ela escreveu um trecho de uma carta que ela ia dar para a filha. E nem precisou porque ela conversou. Então, nós fizemos a vinheta da fala dela e foi muito legal. A gente fez com as mãos. As mãos são a coisa mais fácil da gente usar como personagens e protagonistas e contrapapéis, né? Outro dia eu vi uma live internacional que a pessoa punha papel yes, é que não tem o papel aqui, na mão, e ela fazia um personagem com papel e outro sem papel, né? Uma coisa tão simples. Todos os objetos que estão aqui na minha frente servem de ergos auxiliares. Né? Eu tenho um mouse, eu tenho uma água, eu tenho um lápis, né? Mas muito legal é a mão, que a mão sempre dá para fazer alguma coisa com a mão, né? O que eu gosto de fazer é assim,
os dedinhos mexem quando a pessoa está falando. Aqui está você, aqui está a tua filha. Então ela fala, mãe, não gostei disso, 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 disso. E ela, engraçado, a mão dela, que era ela, ficava assim. Ficava fechada como um punho. Eu falei, fecha os olhos. Por que que você está um punho? E o nome da minha cliente. Foi muito legal. Eu percebi a mão num gesto que me dizia tudo. Então, eu acho muito legal que a gente inclua o corpo e faça. E tem milhões de possibilidades, como eu mostrei naqueles... Agora, as pessoas estão inventando mais e mais. Tem gente que usa bonequinhos, tem gente que usa até aquela caixa de areia, que é legal. Eu sinto que o problema não é dramatizar online. As pessoas que não dramatizam online é porque também não dramatizavam no consultório, porque tinham dificuldade de levantar. Não tem essa flexibilidade. E eu gosto do psicodrama porque ele é uma terapia que envolve o corpo, que tem uma experiência, não é só uma racionalização, entendeu? Sim. Então, não acho nenhuma dificuldade em fazer o drama, em trabalhar com nenhuma das nossas técnicas. Não acho que o problema é técnico, acho que o problema é entender psicoterapia e fazer um vínculo. Né? Sim. E é interessante experimentar isso porque existe no atendimento, né, tem situações, por exemplo, que eu passei por uma situação em que a internet da minha cliente parou. E aí nós continuamos a sessão pelo telefone. E a gente, quando a internet dela parou, a gente estava no meio de uma entrevista no papel. Ela tinha trazido alguns elementos, a gente estava fazendo a entrevista no papel. E a gente deu continuidade à entrevista no papel pelo telefone. Foi muito interessante, né? Vale também. Muito interessante. Eu fiz uma plaquinha, é que eu não estou na minha casa, eu fiz uma plaquinha assim, travou, uma plaquinha, eu fiz assim, grandão aqui no PowerPoint, amarelinha, plastifiquei assim, travou, sai e entra de novo. Eu mostro assim para o cliente. Porque às vezes ela não percebe que travou, ela demora um pouco. E com isso, as sessões às vezes tem 5, 10 minutos, um pouquinho a mais, porque tem essa coisa da internet. Em São Paulo também tem, mas isso não atrapalha, não é o problema, não é isso o problema. Sim. A gente tem aqui um comentário. Maria Cristina, também psicodramatista, aqui psicóloga. Como lidar com os adolescentes que estão muito entediados, que tiveram novos projetos interrompidos e a vida esvaziou? Como os que acabaram de passar no vestibular e não vão começar tão cedo? Eu li um artigo outro dia também, Tatiane, sobre adolescentes, porque os adolescentes, esse instrumento já é deles, mas eles estão entediados mesmo. Para eles é muito importante o grupo de referência. Então, eu não sei, quem atende pacientes adolescentes podia pensar na possibilidade de fazer uma sessão individual e uma em grupo, juntá-los em grupo. Boa ideia. Porque eles ficam meio interessados no menino, competindo. Enfim, as dinâmicas aparecem do jeito que eles trabalham em grupos, né? Então, isso que eu vi, que na verdade mudou a feição dos adolescentes quando ela fez isso. Ela falou assim, olha, eu vou fazer uma individual, continuar no esquema e vou fazer uma em grupo. Vocês topam? Ficaram todos muito curiosos. Ela fez grupos pequenos, mas ela falou que está indo muito bem. E já li que isso funciona com eles, né? Sim. Porque eles não estão com um alimento para o futuro, que não tem muito desafio. O maior problema de adolescente, normalmente, quando eles estão em casa, são os pais. Porque os pais querem interagir e eles querem ficar nos joguinhos, que é o que eu mais vejo aqui como pedido, né? Mas em grupo eles querem interagir, eles têm interesse no outro para igual. Então é a minha sugestão, se alguém puder, ou quem sabe junta 2 colegas e fazem coterapia, um grupinho, uma vez cada 15 dias, só para dar um alimento, alguma coisa que é pertinente a essa faixa etária. Sim. Tem outras questões aqui, algumas questões bem diferentes dessa. Uma pessoa colocando aqui a questão da sexualidade interrompida em casais que não moram juntos em razão da quarentena, né? Problemão. Né? Mas, enfim, isso eu não tenho perto de mim, mas também tem aquela história, né? Vamos usar a internet para tudo que der, né? E as pessoas estão se erotizando um pouco com conversas, eu não sei, né? Nunca mandei uma foto minha sexual para ninguém. Mas não sei se eu não faria, nem sei. Talvez se fosse meu namorado, se fosse uma coisa tão urgente.
Eu acho que também a sexualidade é uma coisa viva, né? Sim. Eu acho que a gente pode lamentar. Eu vejo que eu estou aqui hoje, e meus netinhos estão aqui, dois, que são grandes. Eu queria abraçá-los, eu quero tanto abraçá-los. Eu vou dizer, não é sexual, mas é sensual. Eu precisava abraçar. Não dá para abraçar, né? Não dá. Eles têm medo de mim, porque eu e meu marido somos grupos de risco. Mas, enfim, dá para passar sem, sabendo que eu estou olhando para eles. A gente se alterna com instrumentos de contato. Né? Eu acho que a sexualidade, se ela é boa e se o casal se quer bem, ela vai suplementar a ausência de algum contato, de alguma coisa escrita, sei lá, tem muitos jeitos da gente fazer sexo, né? Sim. E desenvolver estratégias, né, Rosa, para lidar com a situação, porque cada um vai ter um jeito diferente de lidar com isso, né? Pois é. Na aula você também coloca isso em relação ao medo. Eu gostei muito daquela parte que você fala do medo, da pessoa poder desenvolver estratégias para lidar com seus medos, né? E aí cada um vai ter a sua própria Quer estratégia. ver uma coisa que eu tenho visto em casal? Pelo menos duas pessoas. Normalmente, os casais não ficam juntos o dia inteiro. Eles saem para trabalhar e voltam. E então, eles estão num estado muito de quase meio de simbiose agora, porque estão em casa. Então, eu tenho uma mocinha que acabou de casar, então ela está muito bem com o marido em casa. Só que aí ele voltou para o escritório, porque ele tem um escritório só dele. Ela entrou em depressão, ela ficou triste. Ela teve uma sensação de perda. E aí ele está interessado num caso que ele está atendendo. Ela falou assim, mas eu não sou mais tudo para ele. Porque parece que no começo da quarentena tinha uma sensação de simbiose. Então eu acho que dá para perceber partes internas de cada pessoa. Foi muito lindo isso, porque ela chorou nesse dia. Então deu para ver quando ela perdeu a simbiose, a questão do narcisismo acoplado à presença do outro, né? Foi muito, muito boa a sessão. Não foi, mas tem essa coisa, os casais estão se experimentando de um jeito muito diferente. Sim. E não sempre bom, não sempre bom. Mas, enfim, né, tem muita briga, tem violência doméstica, tem algumas questões aí muito complicadas também. Principalmente a violência doméstica. Que foi outra questão que você coloca também na aula, que é bem interessante, né? De desenvolver estratégias para pedir socorro, para pedir ajuda, né? Para dizer que... E também para poder lidar com a situação, quando percebe que a situação vai ficar difícil. Rosa, tem muitas perguntas. Deixa eu ver aqui. Tem perguntas sobre... você coloca na aula... que o cliente tem a responsabilidade de trazer o quê, né? E o terapeuta, como vai trabalhar essa demanda, né? E aí a pessoa pergunta, qual o manejo quando o cliente resiste em trazer material? Isso dá uma aula de 3 horas, só para ele. Você falar, não tenho nada, não quero dramatizar, não sei o que eu quero, né? Então, o que eu tenho feito, além de tudo, eu sempre falo para o cliente uma coisa muito engraçadinha. Falar assim, quer que eu te ajude a escolher alguma coisa? Todo mundo quer, né? Mas quando ele fala quer, ele está perdido. Porque daí eu falo para ele, levanta, dá uma espichada, fecha os olhos, anda um pouquinho em volta da tua cadeira e me diz que coisas que você fez essa semana que foram boas e que coisas que foram ruins. Você vai pôr do lado direito as ruins, do lado esquerdo as boas, né? Você não precisa nem colocar. Às vezes eu vejo ele andar em volta da cadeira e eu falo, dá uma paradinha. Dá uma paradinha quando você pensar em algum momento bom e em algum momento ruim da semana, né? Daí eu peço para ele sentar e falo, olha, ficou tudo lá atrás, tem 2 filhas, uma boa e uma ruim. Escolhe ou uma boa ou uma ruim para conversar comigo. Então, na verdade, eu acho, isso eu sempre falo, porque eu vejo muito psicodramatista que o cliente não levanta para dramatizar. E eu acho que é um pouco a resistência do próprio psicodramatista. É ele que tem medo. E, por exemplo, quando a gente está sentado na cadeira da gente, com aquela cara de inteligente, parece que a gente sabe o que vai fazer. Quando a gente fica de pé, propõe, às vezes o cliente fala, e aí, agora eu já fiz troca-troca, o que deu? Então, é interessante, às vezes a dúvida é como manejar a psicodinâmica que aparece. Então, muitos terapeutas não se aquecem para aquecer o cliente, né? Então, é isso que eu acho, Tatiana. No meu livro tem milhões de jogos, milhões de coisas.
paciente não sabe o que fazer, quer que eu te ajude? Todo mundo quer que eu ajude, Tatiana. Ninguém fala não para mim. Né? Quando ele fala, ele está perdido, porque eu vou fazer um jogo, eu vou fazer uma cadeira vazia, eu pego uma notícia de jornal, falo para ele, pega o jornal, você tem a Veja da semana? Pega uma notícia que te chama atenção e faça o jornal vivo, troca com o ministro da Saúde, troca com o Bolsonaro, e vamos lá, entendeu? Pega alguma coisa que te interessa, não a Rosa. Porque a Rosa tem interesses na vida dela, mas não na vida do meu cliente de 18 anos, entendeu? Ele tem que saber. E tem uma coisa de deixá-lo ativo, Tatiana, e não acostumar que eu resolvo questões para ele ou eu pesco uma cena. Eu não pesco cenas. Tá? E isso dá certo, Tatiana. Experimenta na tua clínica. O que você quer trabalhar hoje? A senhora que sabe? Não, eu não sei. Eu não sei. Eu quero saber disso, mas eu não sei. Tudo interessa, tudo não serve. Só dá para escolher um porque nós só temos 50 minutos. Eu sou mais limitada e mais focada. Sim. Às vezes o paciente chega à sessão com muitas demandas, né? Falando várias situações, né? Eu interrompo. 10 minutos já ouvi e falei, olha, você falou do teu pai, do teu chefe, da tua sogra. 3 coisas. Eu pego a garrafa e falo, aqui está tua sogra, aqui está teu chefe. Escolhe na tua frente 3 objetos. Segura neles. Como você sente? O que é mais importante hoje? O que te mobiliza mais? Escolhe um. Só dá um numa sessão de 50 minutos. Sim. Então, eu acho interessante colocar, inclusive, o tempo, para o cliente ser responsável pelo tempo junto contigo, né? Sim. Isso não evita que, às vezes, na última hora ele traz a bomba, entendeu? Mas tudo bem. Se ele me traz a bomba na última hora, eu anoto. Eu tenho um caderninho, eu anoto pela semana que vem falamos da bomba. Falamos disso. Né? Sim. Mas eu acho que tem alguns clientes que demoram para aquecer, alguns realmente resistentes, mas a maior parte tem a ver com a pessoa que atende, como ela fez o contrato, como ela começou o atendimento, como ela falou que era psicodramatista, por que eu atendo com o corpo, né? Então tem toda aquela história do cérebro. Eu acredito que não pode ser tão racional, porque as situações traumáticas não eram racionais. Quando eu era criança, eu não conseguia nem pensar direito o que se passava em volta de mim. Né? Então, não adianta apelar só para o racional. Então, eu sinto que aquele começo de fazer entrevistas, de dizer daqui para frente vai ser diferente, isso funciona. Tá? Sim. E é bem interessante aquela proposta do contrato a partir de quando você conhece o cliente, quando você já tem uma vinculação com ele, né? E você pode ali propor o contrato. Porque assim, quando a pessoa me procura, eu faço um contrato fóbico. Vamos se ver 3 vezes, só para se conhecer um pouquinho. Porque esse contrato fóbico permite que o cliente vá embora. Então, eu não agarro logo, não precisa agarrar logo. Sim. Cria um vínculo, deixa ele te conhecer. Quando já fez 3, 4 vezes, eu dou uma devolutiva, eu mostro para ele o que eu pensei daquela história que ele me contou, aí ele quer fazer terapia, entendeu? Aí sim é a hora de fazer o contrato. Muito bom, Rosa. Inclusive porque chega muita gente em que a tensão de chegar, às vezes, é tão intensa quanto a tensão que ele está vivendo ali na vida dele. Né? E aí, quando você faz essa proposta de ficar esse tempo, de se conhecer e dar essa devolutiva, você possibilita diminuir um pouquinho essa tensão de chegar. Né? E o compromisso todo. Agora eu estou em terapia, eu tenho que fazer o que essa mulher manda. Não tem. Não. Se você quiser, a gente vai trabalhar junto. É bom também, Tatiana, isso. Sim, vamos ver aqui, tem mais perguntas. O pessoal está perguntando aqui sobre atendimento por mensagem. Eu acho que é atendimento assíncrono. É isso, Cláudia? Atendimento assíncrono por e-mail ou mensagens? Acho que é isso, Rosa. Isso eu tive uma grande experiência, se vocês quiserem saber. E eu tenho até um livro, mas que eu não publiquei ainda, porque na verdade não sou eu que vou publicar. Eu dei para a pessoa. Eu atendi uma moça no interior da Bahia, cadeirante, vítima de múltiplos abusos, só por chat. Porque ela me achou uma vez, eu estava indo para Nova York, ela me pegou bem numas férias. E ela leu o meu livro. É uma moça que lê tudo. E ela tem uma disfunção que chama múltiplas personalidades, desordem dissociativa de múltiplas personalidades. Então, é um caso fascinante. E eu trabalhei com ela, depois, com o tempo, ela desenhou aquelas babuchas, sabe que uma entra dentro da outra?
Então, Sim. na verdade, é um caso lindo e talvez um dia saia, ela publique o livro. E ela tinha várias personalidades, então cada parte era uma babucha. Então a gente não só chat, mas desenhos pelo chat. Então depois ela começou a fotografar e, enfim. Agora a gente fala, agora dá para usar. Sim. Mas ela não está mais em terapia. Eu fiquei com ela uns 3 anos só por chat. Você quer me perguntar se é possível? É possível. Porque eu acho que essa moça, ela não melhorou, ela ainda tem todas as personalidades dela. E, aliás, ela faz anos hoje. Ela me escreveu que ela faz anos, ela sempre quer manter contato. Mas ela não melhorou das personalidades, mas ela ficou menos perseguida, ela consegue se ver mais normal, ela não se vê como uma louca, doida, enfim. E ela é uma pessoa extremamente afetiva, deu para falar dos abusos. Eu acho que dá. Eu acho que se Sim. você está disposta a ter um vínculo assim, dá. É o vínculo que se oferece. E se o outro agarra, dá. Ô Rosa, nessa situação, a curiosidade, né, já que você falou desse caso, nessa situação, tem algum eu que integra esses outros eus? Tem. Tem um eu mais adulto que às vezes sai de foco. Então, por exemplo, ela está numa fase agora, porque ela me escreveu, que só a parte adolescente, que é a mais revoltada, tá gerenciando tudo. A outra parece que sumiu e ela está desesperada. Por que a outra não volta? Enfim, e é muito interessante. Eu estudei sobre múltiplas personalidades. Sim, muito E ela não interessante. é uma fingida, e eu até. Agora, o duro é que eu tentei tanto achar no interior da Bahia, na Bahia, alguma help para essa moça. Eu falei com colegas, não tinha, não consegui ninguém que ela pudesse ir e ficar ou fazer uma terapia. Né? Sim, Mas é no fim do mundo mesmo. Mas, enfim, dá. Um dia, é. se ela topar, o livro está prontinho. E eu já fiz uma cópia do livro, porque eu tenho um negócio chamado lulu.com, que você se autopublica. Então, eu publiquei uma versão e mandei para ela, tem 300 páginas, os 7 primeiros meses só da terapia. Porque tinha bem, o chat estava bem organizado. Sim, E dei para ela e falei que ela teria uma renda, porque é uma moça muito pobre. Mas ela tem muita. Nós mudamos os nomes, mas ela sofreu múltiplos abusos. Ela tem medo da igreja, do local, ela tem muitos medos. Então ela ainda não resolveu se ela quer publicar. Se um dia for publicar, teria que ser por conta dela. Né? sim, sim. Mas é muito interessante. Eu acho que dá sim. Eu acho que nessa época também dá se precisa. Uma coisa que eu faço às vezes é escrever cartas. Então o cliente escreve cartas. Por exemplo, ele tem um problema com o pai. Eu falo, o que você gostaria? Às vezes eu falo assim, você tomou 3 caipirinhas e você está completamente bêbado e fala tudo que vem na cabeça. Escreve uma cartinha com 3 parágrafos para o seu pai. Bêbado. Assim, sem censura. Então é interessante. Depois a gente dá, às vezes, uma modulada. Você xinga. Ok, então agora não vamos xingar, vamos falar de um jeito adequado. Como você poderia dizer isso para o seu pai de um jeito digno? Então, às vezes eu trabalho com cartas, mesmo no consultório. Escreve uma carta. Escrever é muito poderoso, Tatiana. Sim. Né? A escrita terapêutica, É. né? Rosa, aqui continuando, né? São muitas perguntas mesmo, mas é que estão comentando sobre a questão da universidade, né? E que percebe que a socionomia é pouco estudada. Isso tá, a pessoa está trazendo aqui uma realidade dela, né? Eu não sei se aí em São Paulo é assim também, não sei como é na PUC. Ainda bem. E eu fico tão orgulhosa que vocês estão na universidade, eu acho tão legal, vocês são tão jovens. Tem um problema com o psicodrama. O Moreno era um cara extremamente briguento. Ele, para entrar na sociometria dos terapeutas, ele meio afronta o Freud, ele ia contra as pessoas, ele entrava com tudo, né? Tipo analista de Bagé, ele ia dando chute um pouco. E aí ele não foi muito simpático. Então o psicodrama ele é usado por quase todas as terapias modernas. O role-playing, a inversão de papéis, tudo, gente. Vocês não têm ideia do que eu vejo. E eu fui para a Zerca, eu fui fazer bico uma vez, e a Zerca falava, ninguém dá royalties, por tanto que usam as técnicas. Mas o problema é que ninguém conhece a sociometria, a socionomia e a importância das relações humanas, né? E a força das relações humanas, que é a teoria mais importante do Moreno. Sim. Então, eu acho que você, na universidade, tem que fazer trabalhos, monografias, que a gente tem que... Isso vai mudar com as gerações, vai mudar na medida que as pessoas mostrarem que é um trabalho sério.
né? Sim. Por isso eu escrevo. Então, essa coisa de escrever livro não é só... É muito importante escrever os casos, o que a gente inventa, o que a gente vê de sucesso, né? E também fazer pesquisa quantitativa. No último congresso, eu falei... eu fiz uma das minhas... Eu vou trazer de novo em outro congresso. Um trabalho sobre a eficácia das psicoterapias. Então, agora tem muito moderna essa coisa das terapias de 12 semanas, bem curtinhas, bem rápidas, não sei lá. Saiu nessa semana, se vocês quiserem, eu mando o link para vocês do Psychotherapeutic Networker, um trabalho mostrando que não é porque elas são validadas por protocolos de 12 semanas que elas são eficientes. Muito pelo contrário. A média de tempo de uma terapia eficiente, eles fizeram vários casos com aquela estatística cruzada, é de 1 ano e meio, 2 anos. Então, as terapias processuais provavelmente são realmente muito mais eficazes, né? Sim. Não estou querendo dizer que as outras não são boas, mas eu acho que a gente tem que fazer trabalhos mostrando a eficácia dos nossos atendimentos processuais, né? Sim. Então, vocês que são professores aí, é meu desafio. Sim. Eu quero ler trabalhos, mandem para mim aqui em São Paulo, tá bom? Sim, Rosa, é um desafio mesmo. E é um compromisso que a gente tem, né? Um compromisso que a gente tem com o psicodrama, com a sociedade também. E que é uma talvez, outra até questão. com o Moreno, que ele veio da Alemanha, ele não tinha jeito de entrar nessa sociedade americana tão competitiva, tão diferente dele. Ele tinha essas mãos, que nem eu estou mostrando. Ele era dramático em tudo, ele era emocional em tudo. E ele não sabia esse jeito acadêmico que a gente tem, né? Nós estamos aprendendo, então aprendam mesmo, gente. Estatística é um saco, mas a gente precisa dela, porque senão os outros falam, o meu protocolo de 12 semanas é bom e o teu é uma porcaria, é só técnica. Não é verdade. Sim. A gente tem que mostrar que nós oferecemos uma relação e um trabalho relacional, e que é isso que é importante para o ser humano, né? Sim. O Rosa, e falando da contribuição de Moreno, né, para a sociedade, para o mundo, né, que ele queria, a ideia dele era contribuir, a sociatria servir para cuidar das massas, para cuidar do coletivo. Como é que você vê o psicodrama hoje nesse contexto que a gente está vivendo, de tanto sofrimento, tanta angústia do ponto de vista social? Não sei se vocês viram um artigo que eu escrevi, tem até um curso meu na minha página que chama Psicodrama da Humanidade. Você chegou a ler, Tatiana? Não li ainda. Ele está no último livro, porque ele também foi publicado no livro do Ronaldo Pamplona, muitos anos atrás. Mas tem um curso, se vocês quiserem, vão ver, é muito interessante. Moreno estaria feliz da vida com essa coisa do Zoom, de poder ver todo mundo. O problema é que o Moreno queria lidar com os líderes, ele queria mudar as políticas, né? E quem sabe, eu, na verdade, domingo passado, eu estava numa reunião no IAGP com várias pessoas que foram pacientes do Moreno. E foi muito bonito, porque quem fez foi a Daniela Simons, e ela punha foto da gente no palco do Moreno, sabe, naquele palco? Sim. E cada um deu o seu testemunho de como o Moreno era revolucionário, como ele realmente queria trabalhar esses conflitos emocionais entre nações, né? Sim. Uma vez ele falou, eu vou ligar para a China, eu vou já ligar para a China, e ele fez um role-playing como se ele estivesse falando com o cara. E nesse texto, Psicodrama da Humanidade, eu mostro como as Nações Unidas têm trabalho com psicoterapeutas. E não, mas, por exemplo, eu dou um exemplo de um trabalho que foi feito na Turquia com os judeus e com os árabes, e falando das emoções dos dois grupos, em grupo de líderes. Então, as Nações Unidas estão preocupadas com essa questão. Isso chama psicologia diplomática. Tem uma área da psicologia que trabalha com essas questões. O problema é que nós temos que acessar essas pessoas. Sim, ver, sim. Então, relações internacionais, como trabalhar com relações internacionais. Na época que saiu esse artigo meu, ele foi publicado em inglês no fórum da IAGP, da International Association of Group Psychotherapy. E algumas pessoas que trabalham nessa área me escreveram. É muito difícil, é uma área muito complicada, vocês podem imaginar, né? Uhum. Mas é muito interessante. Então, eu também estou atiçando os aluninhos a estudarem esta área. O Moreno ia pular do túmulo, se ele visse. Tá bom? Sim. Eu não vou ter tempo, mas quem sabe tem alunos que gostariam e poderiam trabalhar isso. Ecologia diplomática, psicologia política, psicologia histórica, né? Tem um cara chamado Valmir Volkan, que é esse que eu vi na IAGP em Londres. Valmir Volkan. Quem quiser me pede que eu dou o livro dele. Maravilhoso. Sim, Rosa, a gente vai trocar e eu vou querer muita coisa aí.
Eu acho que esse momento é um momento muito. O psicodrama tem muito a oferecer, né, para a sociedade, muito. A sociatria tem muito a oferecer. Muito. Lá na abertura do congresso, a gente teve a oportunidade de viver aquele sociodrama e a potência dele mesmo, a gente nesse universo online, né? Pois é. Mas a gente também tem que aprender a entrar nesses assuntos. É que nem a coisa acadêmica, tem uma linguagem. Eu lembro que quando eu era psicóloga no Hospital das Clínicas, eu era bem novinha. Eu aprendi a linguagem dos médicos, porque ninguém respeitava uma psicóloga, mas eu, né, de algum jeito, sabia o tratamento, sabia as medicações, eu me metia e me dava um envelope acadêmico. Porque se eu entro para fazer dramatizações e todo mundo sai chorando, as pessoas dizem que eu sou uma porra louca que está mexendo com as emoções, né? E uma vez eu tive isso, eu apresentei um trabalho de borderline num congresso em Londres, e as pessoas falaram, uma inglesa falou assim, você não tem medo que as pessoas chorem? Eu falei, não, eu não tenho medo que as pessoas choram. Mas depois eu entendi, era too much, era muita emoção. Então, dependendo do lugar, talvez eu tenha que trabalhar com muito cuidado mesmo, Tatiana. Eu tenho que ganhar uma veste acadêmica, uma veste diplomática, eu não sei como é, mas não dá para entrar com tudo, tem que ir devagar, né? Mas tem que falar da sociatria, tem que poder mostrar os instrumentos que a gente tem. Sim. Rosa, a gente tem milhões de perguntas, milhões de comentários. Pessoal, me perdoe, eu não consegui acompanhar tudo. Seria bom que fosse pelo Zoom mesmo, que a gente teria mais, né, esse Mas contato a de gente pode se fazer ver. um outro dia. Passa umas 2, 3 semanas, me chama de novo, eu faço na minha casa com o Zoom. Tá bom? Ai, que bom, Rosa. Rosa, só gratidão mesmo por você estar aqui com a gente. Gratidão a todo mundo que veio, que participou, né? Todo mundo que está aqui falando. Milhões de comentários, Rosa. Muitos, muitos, muitos. Muito obrigada. Eu adoro responder, eu adoro falar com gente jovem, porque eu sinto assim, eu fiz tanta coisa, faz 47 anos que eu sou psicóloga, tem tantas áreas. Em cada uma delas a gente pode trabalhar com muita dignidade, fazendo as coisas inteiras, indo atrás do que interessa. Eu nunca escrevi nada que não me interessasse. Eu só escrevi coisas que tinham a ver dentro de mim. Mesmo essa questão da humanidade, eu sou judia, então tem muitos conflitos étnicos. Eu estou muito sempre interessado. O Moreno dizia assim, não tem um lado certo, tem os dois, né? Uma vez eu trabalhei inveja num congresso e eu pus metade da turma invejoso e metade da turma invejado. Depois eu troquei, porque nós estamos sempre nos dois lugares. E é isso que o Moreno traz. E é isso que a gente tem que trabalhar de algum jeito, né? Sim. Eu só consigo entender o outro se eu inverter de papel. E se eu realmente inverter dentro de mim. Né? Então, eu adoro falar com gente jovem, porque eu acho que vocês podem ir atrás das coisas que interessam e tem milhões de caminhos. Né? Agora, também acho que o psicodrama não tem que se isolar, que a gente tem que saber um pouco de psicanálise, tem que saber o que se passa em todas as psicoterapias. Não é só vestir uma camisa e falar, não vejo mais nada, a minha serve para tudo. Não é. Tem clientes e clientes. Então, tem uma revista, Tatiana, que chama Psychotherapeutic Network, é um magazine. E eu pesquiso ele há anos. E ele fala de todas as terapias do mundo. É muito bonito. Eu adoro. Ele chega bimensal. E a gente sabe tudo o que se passa. Tá? E eu gosto de saber. Eu gosto também de outras terapias. Eu adapto, eu pego para mim, eu faço um pouquinho. Então, eu acho que a gente tem que estar em contato com os colegas do mundo, porque todos estão mexendo no mesmo elefante, cada um de um pedacinho, né? E o meu jeito de mexer não é o melhor do mundo, mas é um jeito bem legal. Né? Só não fique isolado, né? Que eu acho. É sim, Rosa. E como é importante essa coisa do escrever. Porque o quanto que o seu livro nos ajuda também. Quantos estudantes e psicólogos e psicodramatistas estão aqui hoje com a gente, eu me incluo entre eles, e que os primeiros passos foram dados com o psicodrama bipessoal. Então eu vejo que é um dever nosso, né? E você sabe, Tatiana, quando eu escrevi o Bipessoal, eu era mocinha assim, que nem vocês. Eu estava no Bustos, eu comecei a copiar o que o Bustos fazia. E eu fiquei com umas fichinhas. Sabe o fichário de antigamente, pequenininhas? Tá lá no meu consultório. O dia que vocês vierem em São Paulo, vem lá. Tá amarelinha as fichinhas. E meus colegas começaram a pegar minhas fichinhas. E foi assim que saiu o Bipessoal. Uma vez o Moisés Aguiar perguntou para mim, por que você achou que você podia publicar? Eu falei, eu não achei. Eu vi que as pessoas pegavam e eu achei que podia ser útil para quem ia começar. Foi assim. Então, a nossa curiosidade é que leva a gente a escrever, né?
Agora, o Palavras de Moreno, eu escrevi num grupo de estudo do Fonseca. Durante 9 anos, nós lemos a obra do Moreno.